Fala aí meu povo, tudo beleza? Aqui quem vos fala é o Humberto e hoje vou apresentar para vocês a discografia de álbuns de estúdio do Imagine Dragons lançados em CD no Brasil até o presente momento em julho de 2020. É claro que durante a trajetória da banda eles lançaram EPs e singles, mas nenhum teve lançamento físico nacional e muitas das músicas que os constituem fazem parte também dos 4 álbuns que tenho em mãos. Vocês provavelmente já os conhecem, mas Imagine Dragons é uma banda de pop rock de Las Vegas que atuou pelos Estados Unidos desde 2008 com uma formação bem diferente do que conhecemos hoje. Para vocês terem uma ideia, o único membro atual que sempre fez parte da banda é o vocalista Dan Reynolds e em seus primórdios contava com a tecladista Brittany Tolman, que na minha opinião faz muita falta, pois todas as gravações dessa época ganhavam um destaque sonoro sensacional com seu acompanhamento vocal. O sucesso internacional, porém, veio a partir de 2011, quando assinaram com a Interscope e lançaram o EP Continued Silence, que continha muitas das suas músicas mais consagradas, como seu primeiro grande sucesso It's Time, e as outras que também se tornaram hits, como Radioactive Demons. Todas essas músicas foram parar no seu primeiro álbum completo, intitulado Night Visions, que vamos ver a partir de agora. Esse álbum foi lançado em setembro de 2012, contendo já 6 músicas previamente lançadas, ficou em 8º lugar no ranking de vendas mundiais de 2013. Foi um começo mais do que promissor para a banda que rapidamente ganhou notoriedade internacional. A capa é bastante enigmática, até hoje eu não consegui encontrar nenhuma explicação concreta para o seu significado, mas ela é de autoria do artista russo Evgeny Salov, com inspiração surrealista. É interessante como a banda manteve esse estilo nas artes dos álbuns seguintes, mesmo através de artistas diferentes. Na parte interna temos um padrão de marca d'água com desenhos simulando formas matemáticas de se ilustrar um pentágono, que provavelmente deve ter correlação com os pentágonos de pedra da capa. Seguindo, temos a lista de músicas com suas letras. Isso deveria ter em todo CD, mas infelizmente cada vez menos eles se preocupam com o encarte. Isso quando lançam um álbum em mídia física por aqui. Temos a tradicional foto conceitual da banda no meio do nada, sempre tem alguma dessas. O resto das letras das músicas e aqui atrás as informações de direitos autorais de cada faixa e do álbum. O disco é preto, com bolinhas cinzas dispostas em coordenadas polares, dá para sentir a textura deles passando o dedo de leve, fora isso sem muitos detalhes, e aqui atrás somente o fundo padrão, igual o da capa. As duas lombadas do disco exatamente iguais, somente com o logo da banda e do álbum. E na parte de trás, com fundo preto e fonte branca, a listinha de 20 faixas, 21 músicas se você considerar que a 11ª faixa contém Nothing Left to Say e Rocks. Dessas temos as famosas Radioactive, It's Time, Demons, On Top of the World e algumas das minhas faixas preferidas, além dessas que são Amsterdam, Hear Me, Bleeding Out e Round and Round. Muitas músicas desse álbum foram utilizadas em trilhas para TV e cinema, incluindo uma participação da própria banda no filme Projeto Almanac de 2014, em um trecho onde eles passavam por um festival Lollapalooza. Três anos depois, eles voltaram com um álbum recheado de músicas inéditas, um estilo ainda semelhante com o do primeiro álbum, mas arriscando alguns caminhos diferentes que resultaram em faixas fantásticas no excelente Smoke Plus Mirrors, ou Smoke and Mirrors, como eu acho mais confortável de dizer, lançado em fevereiro de 2015. O estilo da capa ainda é enigmático e surrealista, são artes lindíssimas, dessa vez obras do artista Tim Cantor, que fez não só a capa, mas dezenas de artes nesse estilo, cheias de detalhes, misteriosas, e foram usadas para ilustrar toda a divulgação do álbum. Eles apresentaram o nome das faixas sempre com uma arte dessas, como se todas as músicas tivessem uma capa. E além disso, fizeram um trabalho incrível de transpor essas artes para o audiovisual, dando vida a cada uma delas no criativo e dinâmico clipe de Shots, que é a faixa de abertura do álbum. É muito interessante como ele gosta de usar a figura humana, principalmente as mãos e pássaros. Na minha interpretação, a ideia de prisão e liberdade é recorrente, visto que sempre temos mãos atadas, boca tampada, confusão mental, cordas e nós. E aves, essas por outro lado livres. Ou não. A arte do disco é um tipo de tecido imitando dourado, talvez um traje, uma camiseta e uma jaqueta, é difícil saber. Aqui no fundo temos uma arte igual à última página do encarte e as lombadas mais uma vez com o logo da banda e o nome do álbum.
Na parte de trás, com um fundo branco e uma bem leve marca d'água no fundo, temos a lista com 18 faixas. Gosto muito quando CDs vêm com tantas músicas assim, algumas delas fizeram bastante sucesso, mas a maioria ficou conhecida só pelos fãs. No entanto, tem algumas curiosidades interessantes, por exemplo, o tema do vilão de Kung Fu Panda 3 é um instrumental de I'm So Sorry, e a última faixa do álbum, Warriors, foi o tema do Campeonato Mundial de League of Legends em 2014. O terceiro disco, Evolve, vem em junho de 2017, agora com um estilo completamente diferente. Aqui sobrou pouco da essência que a banda apresentou desde o início, porém as músicas ainda me agradam e com toda certeza agradaram o público, já que aqui temos alguns dos seus maiores sucessos recentes, como Thunder, Believer e Whatever It Takes. Diferente dos álbuns anteriores, em estojos acrílicos, a versão nacional do CD de Evolve ganhou essa embalagem digipack que eu particularmente, nesse caso, não gosto e já vou mostrar o porquê. A capa e todas as artes do single são de autoria do artista Mike Winkelmann, mais um com inspiração surrealista para variar um pouco, mas dessa vez com uma conexão visual muito interessante com as artes do primeiro álbum, submetendo o corpo humano completo, de longe, ao ambiente. É como dizer que o ambiente influencia mais o homem do que o contrário. Ele também gosta de usar muito a perspectiva aplicada a figuras geométricas, como vemos no chão quadriculado, e ele trabalha muito bem com luzes e reflexos. Infelizmente, aqui nessa edição, essa é a única arte dele que temos, o que é triste, pois ele fez trabalhos riquíssimos para as faixas do álbum. O digipack aberto fica assim, e minha maior crítica vai para a forma como acondicionaram o disco. Primeiro, vamos ver o encarte, com a mesma arte da capa, e por dentro nós temos pelo menos as letras das músicas, mas é só isso, sem ilustrações, a foto que fecha o folheto é igual ao resto do digipack, é uma falta de capricho cada vez mais recorrente, já não me surpreendo, mas ainda assim é triste. E agora temos o disco, que eu odeio quando vem em bolso e em embalagem de papelão. CDs são os tipos de mídia com as superfícies mais sensíveis desde os LPs, e colocar elas em um bolso apertado desses é judiar da mídia. Por isso temos que ter cuidado ao tirar, apesar de ser difícil. E a arte do disco é somente o espectro visível. Acho que já vi isso em algum lugar, inclusive, hein? A lombada fininha, sem muitos detalhes. Enfim, na parte de trás temos a listinha de músicas com 14 faixas, sendo 3 delas exclusivas da versão Deluxe. Existe uma versão desse disco lançada somente lá fora que vem também com a faixa Roots, mas aqui não temos. As curiosidades ficam por conta de 2 músicas que foram compostas para serem usadas no cinema. A primeira delas é Levitate, para o filme Passageiros de 2016 com a Jennifer Lawrence e o Chris Pratt. E a segunda, Not Today, para a adaptação cinematográfica da obra de Jojo Moyes, Como Eu Era Antes de Você, com a Emilia Clarke e o Sam Claflin. E por último, temos Origins, que é o álbum de menos sucesso e recepção da crítica da banda, que de origem sonoramente não carrega quase nada e foi lançado em novembro de 2018, pouco mais de um ano após o Evolve, e pode-se dizer que ele é praticamente uma continuação do seu antecessor. Existem muitas coisas em comum e uma delas é o artista Mike Winkelmann, que mais uma vez ilustra a capa da edição no mesmo estilo dos trabalhos anteriores. O encarte dessa vez não tem as letras das músicas, somente as informações de direitos autorais e algumas fotos da banda. Dessa vez adotando um padrão mais monocromático e com uma fonte diferenciada, eles escreveram os nomes das músicas aqui no meio, e no verso, cortada por mais uma foto conceitual da banda, uma frase de Charles Darwin. Whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been and are being evolved. Que é bem a temática do álbum. Vamos fechar para ver o resto. Disco todo vermelho, sem nenhum tipo de ilustração, e no fundo também não temos absolutamente nada. As lombadas, eu nem sei se vai aparecer na câmera, pois é tudo muito claro, mas desse lado aqui dá pra ver que temos uma pequena continuidade da arte traseira do estojo, que traz os integrantes da banda, todos combinando, e a listinha de músicas, mais uma vez com uma boa quantidade de faixas, 16 no total nessa versão Deluxe, que é a única disponível no mercado nacional. O destaque ficou para a faixa de abertura, Natural, e a última, Born to Be Yours, é uma parceria com o DJ Kygo. Minha música preferida do álbum é
West Coast, ela é a mais orgânica de todas, e com isso eu quero dizer que dá para escutar melhor os instrumentos físicos e menos os sons digitais. E também a faixa Zero foi o tema dos créditos do filme Wi-Fi Ralph, ou Ralph Breaks the Internet, de 2018. Apesar de eu gostar muito de Imagine Dragons, sua recepção crítica foi decaindo álbum a álbum, mas o inverso aconteceu em relação a público, o que para eles provavelmente importa muito mais, ganhando cada vez mais fãs ano após ano. Meus álbuns preferidos são os dois primeiros, tenho um carinho muito grande pelo Smoke and Mirrors, gosto das edições nacionais dos CDs e espero que continuem lançando os próximos álbuns que eles gravarem. E você, gosta de Imagine Dragons? Qual é o seu álbum e suas músicas preferidas? Solta aí nos comentários e falou!